Olá, eu sou a Aline Cidrini e você está no Meu Mundo Azul em dobro. Hoje eu vou falar da escola dos meus sonhos. Quando Thay e Vitor completaram 3 anos, eu coloquei o nome deles num sorteio para uma vaga em creche pública dentro de uma comunidade. Por um acaso, comunidade essa que moramos até hoje. Não coloquei, não tem como você colocar que você é a professora, né, da rede. Eu simplesmente coloquei o nome deles lá e fui sorteada. Fui para essa escola cheia de medos, cheia de inseguranças, fragilizada. Fui para essa escola sem saber ao certo o que fazer. E quando eu cheguei lá, gente, eu me deparei com uma realidade que eu nunca imaginei. Pessoas com um pensamento completamente diferente do que eu já tinha presenciado, aonde a inclusão ela estava nos pequenos detalhes, mas a inclusão para todos. Não estou falando de autistas, não estou falando de cadeirantes que meus filhos tiveram a oportunidade de conviver na escola. Eu estou falando de incluir a todos. E essa escola que incluía todos, incluía inclusive a mãe que estava muito ansiosa. E foi nessa escola que eu comecei a perceber que os projetos eles podiam ser muito diversificados e incluir ali os mais diversos tipos de personalidades e crianças. E todos os anos que os meus filhos ficaram naquela escola, eu me senti acolhida. Eu até me emociono porque a última vez, o último ano deles lá, eles fizeram um projeto sobre os 50 anos do Homem à Lua. E eu vou deixar as fotos aqui do lado para vocês verem o que é isso, gente. Que projeto foi esse? E assim, era uma coisa que eu não conseguia perceber distinção nenhuma entre o Theo e Vitor e as outras crianças. Quando eles dançavam, eles tinham sempre um papel, assim como todas as crianças tinham um papel naquela dança. Então, todos os anos que os meus filhos estiveram naquela creche, eles foram acolhidos. O nome disso é inclusão. O nome disso é empatia. É material humano, é um material humano que faz a diferença. Aquelas professoras, elas não recebiam mais do que as outras. Aquelas professoras, elas não tinham mais recursos que as outras. Aquela direção não tinha nenhuma possibilidade além das outras, mas elas pegaram o que elas tinham e pegaram e fizeram o melhor para todos. Então, quando a gente está falando de educação inclusiva, a gente esbarra diretamente no material humano. E material humano é a pessoa, é o profissional, é a comunidade, é o que essa comunidade, esse material humano quer. Os projetos durante toda a educação infantil que eles estiveram lá, eles eram diversificados e respeitavam as capacidades de cada aluno e potencializavam o que cada aluno tinha a oferecer. A gente eu não percebia, quando eu falo a gente, a família, eu não percebia naquele momento a comunidade que meus filhos estudavam tentando modificar as falhas ou se baseando nas falhas. Mas eles percebiam o que meus filhos tinham de melhor, potencializavam, estimulavam e aumentavam a capacidade daquilo que eles eram capazes. O foco não era no que não é capaz. O foco da escola era no que eles eram capazes de fazer. Pois bem, meus filhos entraram na escola com 3 anos, sem falar praticamente nada. Falavam algumas coisas em inglês, porque eles usavam a segunda língua como fuga. E eles tinham várias dificuldades de relacionamento.
E de repente, magicamente, isso foi trabalhado. Eles foram inseridos, incluídos. E quando eles acabaram a pré-escola, eu levei isso comigo de uma forma. Eu vou colocar aqui um texto que eu fiz para essa escola que fala sobre educação pública, porque eu defendo a educação pública. Trabalho na rede privada, sim. Existem escolas privadas maravilhosas, mas o ensino público, o público não é voltado para o pobre, o público, ele não é voltado para quem não tem opção. O público é para todos. O passeio público, o que é a praia que é pública? O que é ou deveria ser um hospital público? É um ambiente para todos. E nesse pensamento do público para todos que a gente tem que ir. A gente tem que defender o sistema público, seja ele qual for, o parque público, a praia pública, a escola pública, porque é para quem quiser, quem precisar, quem optar por pelaquela instituição. Eu primeiro escolhi, sim, escolas particulares para colocar os meus filhos, porque é mais fácil, porque eles fazem a minha vontade, porque eu posso deixá-los a hora que eles querem. A gente tem as suas coisas positivas na rede privada, que são excepcionais e ajudam a todos, e eu não descarto no futuro precisar da rede privada. Eu estudei numa faculdade privada. Todas essas áreas, elas se conectam. O público e o privado, eles se complementam. Mas a gente não pode desqualificar o serviço público por ser público, porque nós temos no serviço público um material humano muito bom. Nós temos no serviço público pessoas que querem fazer diferente e elas não têm ali a necessidade de agradar determinado pai, determinado político, porque é público. Então eles fazem o que na cabeça daquelas pessoas que estão ali seria o melhor, sem a interferência que pode ser negativa. E com essa escola pública e com esse pensamento público e com essa equipe, essa gestão, essa rede, meus filhos se socializaram, meus filhos aprenderam muito, meus filhos tiveram suas potencialidades todas desenvolvidas, e essa fase foi a melhor fase que eu poderia presenciar. As fotos estão aqui do lado, vocês devem me ver chorando aqui do lado porque eu não consigo falar. Do terceiro ano dos meus filhos, que foi esse momento que eles entraram para a escola pública de outra forma. Não há outra possibilidade, porque não apenas me emociona, mas eu deixo para você aqui uma mensagem. É possível. Você, sua equipe, seu filho, é possível que haja inclusão. A gente precisa acreditar. E quando a gente acredita, isso acontece. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Thank you to Teresa for everything you've done for us. Hit the notification bell. And don't forget to subscribe. Hit the comments and share with your friends and leave a like. Don't miss our other videos. Bye bye.